Graça e paz, meu amado, minha amada. Estamos aqui hoje no nosso 17º dia de campanha, de oração pela família. Estamos aqui clamando a Deus para que Deus venha agir de maneira poderosa e sobrenatural no meio da família, através da família. Por isso estamos aqui refletindo sobre valores, conceitos, direcionamentos que Deus tem dado com relação à família, para que possamos realmente estabelecermos uma família saudável, abençoada, entendendo o plano de Deus, o projeto de Deus para a família. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 e 28, quero compartilhar com você nessa perspectiva de crescendo em família, entendendo o propósito de Deus para a nossa vida. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, está escrito assim: Então Deus determinou: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai, sujeitai a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Amém. Queridos, amados e amadas, esse texto é muito importante, fala justamente de algo que eu venho já pontuando aqui, que é o propósito pela qual Deus fez a família. Deus fez o homem e a mulher. Deus tinha uma expectativa, Deus tinha um propósito, Deus tem um propósito através desse casal, da família. Então entenda, e a pergunta é: quais esses propósitos? Qual o propósito principal de Deus formar o homem e a mulher, formar a família? Então eu quero que você entenda que o primeiro propósito, o grande propósito, era espelhar a glória da imagem de Deus. Conforme o versículo 27. Deus queria espelhar a sua imagem. Ele, colocou no homem uma expectativa, colocou nele atributo para que a imagem de Deus pudesse ser espelhada através do ser humano, principalmente através da família. Deus, quando Deus criou o homem e a mulher, Ele o fez com o objetivo de que neles fosse vista a imagem divina. Como eu disse, Gênesis 1, 27 diz isso. No entanto, deixa claro também que, como casal, Adão e Eva refletiriam aspectos da imagem de Deus que só podem ser percebidas na comunidade pactual da aliança conjugal, ou seja, na família, no casamento. Só pode ser percebido alguns atributos da imagem de Deus, quando nós vivemos em família. Há coisas que só serão identificadas ou vividas, ou vistas como Deus queria, quando nós estabelecemos e entendemos o propósito da família. Então entenda, diferente de animais, o ser humano corresponde ao seu Criador de várias maneiras. Intelecto, ou seja, com raciocínio, com emoção, vontade, autoconhecimento, adoração, reflexão, espírito, personalidade. Nós precisamos, então, entendermos isso. Nós respondemos, diferente dos animais, de várias maneiras, e de muitas outras características que refletem aspectos pessoais do nosso Deus, ou pelo menos deveria refletir aspectos pessoais do nosso Deus. Em Gênesis 1, 27, o primeiro versículo lá que nós lemos é muito interessante. Ele sugere que Deus criou homem e mulher, o par, para refletir aspectos do seu ser.
Então a expectativa de Deus, quando Deus nos criou o homem e a mulher, sua imagem e semelhança, era para que o homem pudesse refletir esta imagem nas suas relações a partir do relacionamento dos dois, do homem, da mulher e da família. Então, essa era a expectativa de Deus e é a expectativa de Deus. Refletir a sua imagem através da família, do casal. E existem aspectos, como eu falei, que só serão percebidos quando nós vivemos em família, em comunidade, como família, como casal. Então Deus quer refletir a sua imagem através da família, através do casal. Um indício nessa direção é o versículo anterior, o versículo 26. Você vai dar uma olhada lá e vai perceber, olha, Deus disse lá, então Deus determinou, façamos o ser humano. Olha que interessante. Nós precisamos observar o conselho deliberativo da Trindade ao criar o casal, representado pelo verbo na primeira pessoa do plural, que é façamos. Esse façamos é inédito em todos os outros 6 dias da criação. Em nenhum outro lugar, a não ser na criação do homem e da mulher, Deus disse, façamos no plural, ou seja, a Trindade reunida num conselho deliberativo para que pudesse ali estar criando o ser humano, para que através dele refletisse a imagem dessa Trindade, dessa comunhão que havia nesse Deus Trino, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era essa expectativa de comunhão que Deus tinha para o homem através da família. Existem reflexos da pessoa de Deus que somente se vê em comunidade. Por exemplo, o amor incondicional, fidelidade pactual, ou seja, de aliança, intimidade, altruísmo, unidade na diversidade, 2 em 1 refletindo 3 em 1, que é a presença de Deus, o casal, o homem e a mulher, refletindo a imagem de Deus, ou seja, representando aí a Trindade. Submissão é também reflexo, submissão mútua, liderança amorosa, respeito e muitos outros atributos que só vão ser refletidos e vividos em comunidade. Só serão percebidos quando vivemos em família. Em família, como casal e como família, é que temos a oportunidade de manifestarmos esses atributos da imagem de Deus, do amor incondicional, da fidelidade, da intimidade, sabe, da unidade em meio à diversidade, da submissão mútua, da liderança amorosa, do respeito e muitos outros aspectos que eles só podem ser reconhecidos e vividos quando nós entendemos esse desafio e esse projeto tão grandioso que Deus tinha e tem para a família. O aspecto principal da imagem de Deus refletida no casal é o relacionamento interpessoal, de intimidade e de comunhão entre os dois. Então Deus fez o homem para isso. A expectativa de Deus quando criou o homem e a mulher, para que estivessem juntos, era para refletir a imagem de Deus. E a imagem de Deus refletida no casal é através do relacionamento interpessoal de intimidade e de comunhão entre os dois. Quando nós abrimos mão disso, desse relacionamento interpessoal, de intimidade, de cumplicidade, de mutualidade,
realmente de parceria, quando nós vivemos isso, sabe, em família, como casal, como família, nós com certeza estamos tentando atingir o objetivo que Deus queria para a família. Quando há comunhão entre nós, entre a família, quando há unidade de pensamento. Então, o alvo da unidade na diversidade deve ser refletir a perfeita harmonia e intimidade da Trindade. E esse é o grande objetivo para nós como casal, como família. Em meio à nossa diversidade, encontrarmos unidade. E é assim que nós vamos refletir a perfeita harmonia e intimidade que também existia na Trindade. Então, essa era a expectativa de Deus. Quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele queria que essa imagem da comunhão, da intimidade, da harmonia também acontecesse nos relacionamentos conjugais, familiares. E isso se perdeu, querido. Então, a expectativa de Deus é espelhar através da sua família, do seu relacionamento, a imagem de Deus. Uma vez que o propósito de Deus em estabelecer o relacionamento conjugal foi espelhar para o mundo um pouco de si mesmo, devemos levar muito a sério o relacionamento a dois e o aspecto familiar. Então leve a sério isso, porque o propósito de Deus era espelhar através do casal, do relacionamento conjugal, para que o mundo pudesse ver a manifestação da glória de Deus. Mas infelizmente nós temos visto essa imagem totalmente distorcida, totalmente destruída. A queda afetou dramaticamente o reflexo da própria imagem de Deus que Deus havia imprimido no primeiro casal. O pecado afetou dramaticamente isso. E hoje, os casais, a família, não conseguem muitas vezes refletir a imagem de Deus, que Deus quer fazer, que Deus quer mostrar, que Deus quer realizar, que era a expectativa de Deus para o casal, para a família. É como se o inimigo tivesse quebrado o espelho da glória de Deus nas mãos de Adão e Eva, e esse espelho não foi destruído por completo, mas a imagem divina que nele se refletia ficou grandemente distorcida, que é o que nós temos hoje percebido. Satanás conseguiu distorcer a imagem de Deus, que Deus queria espelhar através do casal, através da família. Esta imagem, por conta da queda, do pecado, das escolhas, da quebra dos princípios, da desobediência, da falta de comunhão com o Eterno, infelizmente, esse espelho ficou com a sua imagem distorcida. Quem é esse espelho que refletiria a glória de Deus, os atributos de Deus? Você, sua esposa, seu marido, sua família. Essa foi, sempre será a expectativa de Deus, de espelhar. Mas por conta do pecado, o espelho ficou grandemente, com a imagem distorcida. Ficou afetado a imagem através do espelho. Famílias estão afetadas. Família é o espelho da imagem de Deus. O casal deveria ser o espelho da imagem de Deus. Mas, infelizmente, isso não tem acontecido. Casais não têm espelhado a imagem de Deus, a vontade de Deus, a presença de Deus, os valores de Deus. E a gente tem que entender isso. O teu casamento, a tua família, é para refletir a imagem de Deus.
o teu casamento, a tua relação familiar reflete a imagem de Deus? Conseguimos perceber a imagem de Deus através do seu relacionamento conjugal, através do seu relacionamento familiar? Percebemos a imagem de Deus? Os resultados do pecado no casal culminaram na perda da inocência, no sentimento de culpa, na vergonha da sensualidade, na acusação mútua, na quebra do relacionamento de auxiliadora idônea que Deus havia feito, no medo, na inversão de papéis, na fuga em conjunto do Criador, fugindo da presença dele. Nós falamos isso aqui. Infelizmente, um resultado do pecado no casal culminou nisso, nessa perda da inocência, nessa mudança de valores, sabe? Nessa quebra no relacionamento. A mulher perdeu essa dimensão de auxiliadora idônea. A acusação prevalece, a inversão de valores, de papéis dentro do lar. Mulheres assumindo papel sacerdotal, homens assumindo o papel de auxiliadoras idôneas. E aí nós temos visto os valores completamente distorcidos. Sabe? A imagem de Deus totalmente distorcida através do casal. Vemos a inversão do plano de Deus e o vandalismo da imagem de Deus no primeiro pecado. O homem, feito como guardião da palavra de Deus, do jardim de Deus e da própria família, expôs sua esposa a uma morte fulminante, a uma morte ali na hora. Abordado por Deus, quando Deus abordou o homem, veja bem qual foi a resposta dele. Ele acusa o próprio Deus e a mulher, dizendo: foi a mulher que tu me deste, foi ela que comeu do fruto, foi ela que me deu. Ele não assume e ele então permite com que isso destrua a imagem de Deus através da família. E nós precisamos verdadeiramente, meu amado, minha amada, estarmos realmente buscando em Deus graça, sabedoria, para que possamos realmente vivermos aquilo que Deus nos fez para ser, para espelharmos a imagem de Deus. Lembra, eu falei ontem, em 2 Coríntios 5,17, porque Deus faz nova todas as coisas, e é isso que Deus quer fazer. Ele quer usar a tua casa, a tua família, para que a imagem, os atributos, as características de Deus se manifestem através da sua casa, através da sua família. Então, querido, entenda isso. A tua família foi feita para espelhar a imagem de Deus. Então, essa é uma das primeiras características que nós percebemos quando Deus criou o homem e a mulher. A expectativa de Deus para a humanidade, a expectativa de Deus para a família. Espelhar a sua imagem. Mas o pecado tem distorcido essa imagem. Mas nós temos em Cristo a oportunidade de realmente revermos os nossos valores, nossos conceitos e voltarmos ao projeto original, que é refletir a imagem de Deus através dos nossos relacionamentos conjugais e do nosso relacionamento familiar. Feche os teus olhos nessa hora. Que Deus te dê graça e sabedoria para que você possa ser um espelho da glória de Deus, para que o seu casamento seja um espelho da glória de Deus. Se o seu casamento for um espelho da glória de Deus, os teus filhos vão refletir, serão atingidos, serão alcançados por essa imagem. Feche os teus olhos nessa hora. Pai, em nome de Jesus, eu quero declarar sobre cada família que me ouvem aqui a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia. Quero pedir que, em nome de Jesus, estes homens e mulheres possam entender esse propósito, que é espelhar a tua imagem. Entender que nós, Senhor, fomos criados
Pai, o Senhor formou a família, o casal, para que pudesse espelhar a tua glória, para que através deles a glória do Senhor fosse manifesta ao mundo, Senhor. Para que isso fosse compartilhado, vivido em todas as famílias da terra. Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajude a realmente nos mantermos firmes, inabaláveis nesse propósito, para que a imagem do Senhor possa ser refletida através da nossa relação conjugal, da nossa relação, ó Pai, familiar. Toma agora nas tuas mãos, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos verdadeiramente sermos reflexos da imagem do Deus Todo-Poderoso. Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos, toma a nossa família e nos ajude a realmente a sermos esse espelho, Pai, que reflete a sua imagem. Não permita com que esse espelho chamado família tenha uma imagem distorcida para o mundo. O mundo olhe para esse espelho e não consiga perceber a sua imagem. Pai, mas que em nome de Jesus nos tornemos espelho para esse mundo, para que o mundo olhe para nós, para a nossa casa, para a nossa relação conjugal e veja a imagem do Senhor sendo refletida. Muito obrigado, Deus. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Queridos, entenda que você foi feito com um propósito, individualmente e como casal. Deus tinha expectativas nesse casal de espelhar a sua imagem através desse casal. E eu creio que é por isso que Deus quer trazer um grande avivamento através da família, principalmente através da relação conjugal. Então, como é que está seu marido, sua esposa? Como é que vocês estão? Estão espelhando a imagem da glória de Deus? Para que os teus filhos vejam essa imagem claramente? Ainda que eles possam fazer escolhas diferentes, mas nunca vão poder dizer: eu vi a imagem da glória de Deus através do meu pai, da minha mãe, através, sabe, da minha família. Eles podem até fazer escolha errada, mas nunca vão poder deixar de dizer: não, nós conhecemos a Deus através dos nossos pais. A imagem de Deus foi refletida. Então, queridos, que Deus nos ajude e nos dê graça, em nome de Jesus. Beijo no coração e até a vitória.